Bem-vindo ao Infratech Podcast. É uma parceria da BCR e da Cartado. Estamos aqui hoje, dia 7 de agosto de 2024, na Bienal das Rodovias, o caminho da sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Bianco, diretor de Relações Institucionais da BCR, e os nossos convidados, os nossos ilustres convidados, hoje estamos aqui com a doutora Raquel Carneiro, doutora Eliane Detoni e doutor Pedro Bruno. Cada um representando seu estado. São as pessoas responsáveis pela estruturação de projetos de novas concessões, tanto no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Enfim, para dar início aqui, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos completamente repleto de felicidade de estar com vocês aqui nesse momento. E para começar, eu vou fazer uma perguntinha básica para que vocês se apresentem para o nosso público, tá bom? Então, vou dar privilégio para a doutora Raquel. Raquel, por favor, apresente-se para o nosso público. Obrigada, Guilherme. Meu nome é Raquel, eu trabalho no governo do estado de São Paulo, sou diretora da Companhia Paulista de Parcerias e a gente estrutura todos os novos contratos de concessões de rodovias no estado. Muito obrigado, doutora Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutor Pedro Bruno, por favor. Primeiro, um prazer estar aqui, Guilherme, né? Muito bem acompanhado aqui com a Raquel e a Eliane. É uma satisfação estar aqui na Bienal de Rodovias. Eu sou o atual secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Governo do Estado de Minas Gerais. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Pedro Bruno. Boa tarde, Guilherme. Parabéns aí pela brilhante infraestrutura e possibilidade de encontros e de diálogo que vocês trouxeram hoje para todos nós. Eu atualmente sou secretária de Parcerias Estratégicas do Estado de Mato Grosso do Sul e somos responsáveis ali pela estruturação de projetos de PPPs e concessões, não apenas de concessões rodoviárias, mas aí a gente tem uma carteira multissetorial aí também para outros segmentos de infraestrutura. Perfeito. Enfim, a presença de vocês conosco abrilhanta o nosso evento. Mas então, pessoal, nossa missão aqui é de conduzir um bate-papo. Vou ler aqui para ficar mais fácil, que é modelagem de projetos, o que os estados têm de novo para nos apresentar, né? Como vocês todos sabem, a gente vive um momento pujante, o melhor momento da história do setor de rodovias concedidas no Brasil, das 3 décadas, são o nosso melhor momento. Novos investidores, novos entrantes, um mercado super aquecido. Mas aqui para trazer os projetos subnacionais, então dos governos estaduais, e apresentar esse projeto para o nosso público, eu vou pedir aqui para cada um de vocês três falar um pouquinho sobre o pipeline de projetos, quais são as perspectivas ainda para 2024, 2025, enfim, qual é a estratégia do governo nesse sentido desse trabalho. E aí, se me permitem, vou começar de novo com a doutora Raquel. Fica à vontade, doutora Raquel. Obrigada, é hora da gente vender o peixe. Isso. A gente também lá na Secretaria tem outros projetos, mas falando especificamente de rodovias, que são os que eu toco, a gente tem um leilão já marcado para esse ano, no dia 30 de outubro, da Rota Sorocabana, e para o dia 28 de novembro da Nova Raposo. São 2 lotes com características bem distintas, mas ambos pegam trechos que são da Via Oeste atualmente, da CCR, que esse contrato vai acabar em março de 25. Depois disso a gente vai ter o lote Paranapanema, que liga Itapetininga e Ourinhos. A gente vai ter os lotes de Rota Mogiana e Circuito das Águas, que pegam trechos que hoje são da concessão da Renovias. A gente inclui também outros trechos do DR. A gente tem planejado, em parceria com o governo federal, o túnel Santos-Guarujá. E também a gente planeja fazer uma concessão do lote Litoral Norte, uma concessão um pouquinho diferente das usuais, que trata mais de contenção de encostas, que tem uma pegada não tanto de ampliação de rodovia, mas de segurança daquela região. Por essas mudanças climáticas que a gente vem tendo, todos os problemas que a gente teve no começo do ano passado naquela região. Então a gente está hoje com esse pipeline, mais para frente a gente vai ter aí as PVias entrando, Colinas, mas por enquanto o que a gente planeja até 2026 são esses projetos. Tá ótimo, doutora Raquel. O programa de concessões do Estado de São Paulo é um programa bastante robusto, conhecido, seus contratos iniciais lá da década de 90, né? Então, e demanda resiliente, tem vários fatores ali extremamente relevantes e que a gente deseja muito, mas muito sucesso para vocês nesses leilões. Doutor Pedro Bruno, conta um pouquinho para a gente do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Primeiro, agradecer, eu concordo com a sua visão, Guilherme, do momento pujante, do nosso setor.
E eu falo que essa troca, né, promovida em eventos como esse é fundamental, né? Então a gente se inspira muito, né, no que São Paulo está fazendo, é sempre um farol. Eu brinco, né, que o ex-governador Covas teve, né, essa visão estratégica de começar lá na década de 90 o programa de concessões de São Paulo e que vem, né, sendo brilhantemente conduzido pelo governador Tarcísio e toda a equipe, né? Eliane também, né, na rota aí do agronegócio, Mato Grosso avançando muito bem, né, com uma carteira muito robusta. E em Minas também a gente tem muito orgulho, né? Hoje a gente está com 6 concessões rodoviárias atualmente vigentes no estado, sendo que 4 leiloadas nos últimos 2 anos, estão projetos muito relevantes, como o próprio Rodoanel, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, então uma rodovia, né, Greenfield de 70 quilômetros, então, né, um grande desafio, mas que vai ser algo que vai ser transformador, né, para toda a mobilidade urbana da região metropolitana. Então temos já em projetos contratualizados, né, pouco mais de 20 bilhões de investimentos hoje em andamento no estado, sendo que a nossa, né, o nosso último leilão foi em maio do ano passado, né, e aí os ciclos de maturação de projetos, né, eles são longos, né, até para a gente entregar bons projetos ao mercado. E eu vejo com muita felicidade, enquanto, né, entusiasta da infraestrutura, que hoje a pauta de concessões rodoviárias ela não tem mais um viés ideológico, né? Acho que é uma pauta pragmática, é um caminho para se avançar, para trazer investimento, para trazer mais segurança, né? Salvar vidas, desenvolvimento econômico e social. Então esse é o caminho que Minas vem trilhando também. E nós temos um novo ciclo de estruturações agora em andamento, com a previsão, Guilherme, de fazermos 5 leilões ao longo do ano que vem, do ano de 2025. Então nós estamos num momento de prancheta, né? A previsão de já ter as primeiras consultas públicas agora a partir do mês de setembro, né? O primeiro lote é o que a gente chama de lote vetor norte da região metropolitana de BH. É um projeto bastante inovador, porque eu falo que mais do que uma concessão rodoviária é um projeto de mobilidade urbana, né? O vetor norte é o vetor de crescimento de Belo Horizonte, né? Nossa região metropolitana tem pouco mais de 5 milhões de habitantes e problemas naturais, né? De trânsito, de mobilidade. Então essa concessão ela visa, né, desenvolver essa região que é bem conurbada, né, do vetor norte, e aí melhorando a mobilidade, muitos investimentos em obras de arte especial. Então um projeto bastante inovador. Nosso segundo lote é o lote Ouro Preto Mariana, então um lote que tem como principal atrativo, né, essa região é uma região da atividade minerária muito intensa no nosso estado e também uma região das cidades históricas, né, de Ouro Preto, de Mariana, tem uma topografia bastante complexa, né, como é a topografia de Minas, então um projeto intensivo e CAPEX também, que a gente pretende levar a leilão já no primeiro trimestre do ano que vem, né? Temos o lote Zona da Mata Mineiro, então, né, um importante eixo de escoamento da produção do nosso estado, né, para os portos, né? Minas não tem porto, a gente usa do Rio, do Espírito Santo, de São Paulo, então uma rota muito importante também desse fluxo de carga. Nosso quarto lote é o lote noroeste de Minas, é a grande fronteira de expansão do agronegócio mineiro, né? O agro que tem sido um grande motor impulsionador da economia não só de Minas, mas do país. Então um lote que conversa muito com esse escoamento, né, de grãos. E por fim nós temos o lote do quadrilátero ferrífero, que é um modelo que eu chamo de modelo inovador também, é a região de Itabira, então uma região também muito importante na atividade minerária, e que o estado de Minas, nós temos um grande desafio, que temos a maior malha rodoviária do país, né, pouco mais de 21 mil quilômetros de rodovia pavimentada, e que a gente divide o estado, né, em 40 contratos de conservação e manutenção. Então o que a gente quer fazer nesse quadrilátero ferrífero é uma experiência piloto. A gente faz hoje contratos administrativos de conservação e manutenção, à luz do que é feito pelo DENIT no CREMA, né, à luz do que é feito pelos outros DRs de outros estados. E a ideia é a gente tentar fazer um modelo mais robusto, com também alguns investimentos em ampliação de capacidade. No passado já se chamou de concessões caipiras, já ouvi falar concessões inteligentes. Nós estamos querendo criar um modelo mineiro, né, para esse tipo, que é um desafio que nós temos de, né, dar manutenção adequada desses trechos. E aí, para finalizar, esses 5 contratos, esses 5 lotes hoje em estruturação, a gente conta com o apoio de estruturadores e parceiros relevantes. Então, o BNDES é o nosso parceiro em 3 desses lotes, né? O Vetor Norte, o Noroeste e a Zona da Mata. O BID com o BDMG, o nosso Banco de Fomento Estadual, né, é o estruturador do lote Ouro Preto Mariana. E, por fim, a Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que a gente vem vocacionando a Codenge para também ser uma fábrica de projetos em infraestrutura, não só rodoviária, mas em outros setores também, tem nos apoiado no quadrilátero ferrífero. Então, tem todo um time, né? Eu sou apenas o porta-voz aqui de um grande time, para além da minha equipe da CEINFRA, que tem trabalhado arduamente para colocar esses 5 lotes. São mais de 18 bilhões de investimentos que a gente espera ter sucesso ao longo do ano que vem. 8 bilhões, secretário? 18 bilhões. 18 bilhões. Olha que número. Tem uma coincidência, mas já vou falar sobre a coincidência. Antes de mais nada, não posso deixar de citar
a nossa admiração pelo trabalho, pela sua condução, secretário, lá em frente à secretaria lá em Minas Gerais. O programa vem avançando, os investimentos estão surgindo e eu tenho certeza que os mineiros e todos os outros brasileiros que usam das rodovias lá estão começando a ficar cada dia mais satisfeitos com o trabalho produzido por vocês. E já olhamos uns 5 lotes aqui, mais uns 5 lotes lá, enfim. Secretária Eliane, fica à vontade para contar um pouquinho para a gente sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Obrigada, olha que sensacional esse momento aqui, né? A gente escutando São Paulo, Minas Gerais, com realidades tão distintas, né? E muito diferentes também de Mato Grosso do Sul, mas como a gente consegue compartilhar experiências e trazer o que esses projetos dos outros estados também possam e podem ser incorporados aí na nossa carteira. Mato Grosso do Sul não tem uma malha viária e nem a demanda que esses 2 estados possuem, e isso nos impôs aí um desafio maior de primeiro entender a nossa realidade, entender o mercado, e a gente começou a nossa carteira de projetos de forma muito positiva. Nós temos 2 concessões já sendo executadas. A nossa primeira concessão já vai para o 4º ano. A gente teve aí um período muito intenso, né, de discutir com o mercado, de preparar bons projetos, e tudo indica que deu certo, né? A gente conseguiu atrair um bom mercado, os projetos estão sendo bem executados. Nós tivemos o primeiro projeto concessionado no Mato Grosso do Sul, foi um projeto pequeno, de 200 quilômetros. Depois a gente já partiu para um segundo projeto, já com 400, e agora em primeira mão publicamos hoje a consulta pública de mais um lote de rodovia, são 870 quilômetros, é um lote maior, mas que precisa ser incluído dentro de apenas um lote. São 3 rodovias que são concorrentes, né? Elas precisam estar no mesmo lote. Eu tenho expectativas muito positivas em relação a esse projeto. A gente deve fazer consulta pública já no dia 30 e esse projeto está previsto já para ir a leilão ainda em dezembro de 2024. A gente tem outras ações também complementares às nossas concessões rodoviárias, como o Pedro comentou, no estado de Minas, a gente tem parceria com o Banco Mundial, a gente tem CREMA, a gente tem outros projetos com o BNDES também, né, olhando para a nossa malha rodoviária e tentando entender isso como um sistema e como a gente pode incorporar cada vez mais projetos de concessão para o nosso estado. A gente tem uma característica realmente para o agronegócio. Esse projeto agora, ele se chama Rota da Celulose, ele está numa região do estado onde a gente concentra as maiores usinas de papel celulose do mundo. Mato Grosso do Sul é um estado que se desenvolve aí com índices muito expressivos, né? E então eu acredito que a gente tem aí um horizonte bastante atraente aí para novos projetos. Secretária, é sempre muito bom ouvi-la. Então hoje é um dia de celebração, né? Com essa consulta pública aqui, um lote de mais de 800 quilômetros, correto? 870. 870 quilômetros, olha aí, gente, o tanto de projeto que a gente precisa e por isso que o mercado nosso está tão aquecido. Mas já passando pela essa nossa primeira conversa, primeira rodada, primeiro bate-papo aqui, eu não posso deixar de comentar, né? Doutor Bruno aqui trouxe o valor de 18 bilhões de investimento nos projetos de Minas, né? E coincidentemente, secretário, foram 18 bilhões que foram investidos pelas concessionárias de rodovias no ano de 2023. Então, em 2023, o setor privado investiu 18 bilhões de reais em ampliação de capacidade, restauração de pavimento, enfim, tudo que ali é necessário nas obrigações contratuais, né? Só mostrando, só reforçando a importância dessa complementaridade dos investimentos públicos, do privado, mas sempre em prol do cidadão brasileiro. Isso é muito importante, tentar melhorar a vida, reduzir acidentes, né, secretário? Também, doutora Raquel, a gente acredita nisso, a associação aqui, nós da Melhores Rodovias do Brasil, incentivamos, é o nosso papel como indutor do setor para que tenhamos rodovias melhores. Mas vamos lá. Agora, eu vou pular um pouquinho aqui para a gente fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas. Ao invés de falar sobre pipeline de projetos, queria que vocês trouxessem para o nosso público, que é um público qualificado, um público que entende já do nosso setor, né? Dos desafios, das oportunidades, inovações tecnológicas contidas nesses projetos. Onde que vocês enxergam aqui que pode ser melhorias de curto prazo, de médio prazo, enfim,
Conta um pouquinho mais pra gente como vocês enxergam essas questões. Doutora Raquel, por favor. Obrigada. Eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente vem pensando sobre o setor que eu acho que mudou bastante desde o início das concessões até hoje. Então, o que eu via antes era como se fosse uma maquininha de concessões. Todas as rodovias era praticamente a mesma extensão, mesma característica. Os contratos eram todos muito parecidos, né? Então, você tem até as etapas, que primeira etapa de concessões de São Paulo, segunda etapa, que tinha os contratos muito próximos. E com a evolução, a gente criando mais lotes com características distintas, é um grande desafio a estruturação desses projetos. Então, eu tenho lotes menores em regiões urbanas, como o da Nova Raposo, que são 90 quilômetros, com volume de veículos da ordem de 180 mil veículos dia. Então, assim, é um lote muito diferente do que a gente costumava fazer, né? Que são lotes mais rurais, mais ou menos ali 400 quilômetros de extensão. A gente tem agora lotes menores surgindo, lotes que antes não se seguravam sozinho e a gente tem que aí rebolar para entender como que seria esse contrato, com o aporte do governo, contraprestação, como é que a gente pode fazer isso. E além disso, a estruturação de cada um dos contratos, né? Porque, infelizmente, eu sou engenheira, mas a gente sabe que no final o contrato é o que vale, né? Os anexos, o edital. E transcrever todo esse desafio técnico que a gente tem em cláusulas é algo bastante complexo, né? Então, por exemplo, citando aí o túnel Santos Guarujá ou o projeto da Nova Raposo, que passa por regiões muito urbanizadas, como é que a gente vai tratar questões, por exemplo, de ampliação de capacidade? Vale a pena eu ampliar tudo que eu quero ampliar, mas eu sei que naquela região, quanto mais faixas eu coloco, mais se ocupa, né? Como que eu vou tratar a questão de desapropriações? Como eu vou receber essa matriz de risco no contrato e regrar todo esse processo com o poder concedente? Eu tenho também a parte operacional, né? O que eu vou fazer com as concessões, agora com o Free Flow, como que vai ser a matriz de risco, das transações, se ela é válida, se ela foi fraude, se ela não foi fraude. Então, começou a ter uma complexidade muito grande, que antes era muito mais fácil de se resolver. E uma preocupação que a gente traz é facilitar os contratos para que as agências consigam regular isso, né? Porque em São Paulo hoje a gente tem 22 contratos e a gente pretende colocar em mais pelo menos 5 ou 6. Então a gente vai ter uma agência com quase 30 contratos de concessão, uns que começaram em 98, outros em 2009, outros em 2015, outros em 2022, 2023. Então a ideia é que a gente consiga diferenciar esses contratos, mas que seja uma maneira simples de se controlar. Então, o que a gente viu aí na evolução dos contratos de concessão, né, desde 98 para cá, antes era contratos super arriscados, né, por isso que a gente tinha uma taxa de retorno alta. Então, o concessionário não sabia qual que era a demanda, quais eram as obras, ele sabia que ele tinha que conservar a rodovia e realizar as ampliações que fossem necessárias de acordo com o contrato. Isso trouxe um risco gigante nos contratos, muita judicialização, discussões regulatórias nas agências. E a partir de 2009 isso começou a melhorar, né? Então, nos últimos contratos, até do governo federal, do governo do estado de São Paulo, a gente não tem mais gatilhos de obras durante o contrato, então a gente diminuiu o risco deles. Nos últimos contratos, a gente teve até alguns riscos de insumo, naquela época que teve um aumento muito grande do asfalto, do concreto. A gente tem agora a parte de demanda, né? Então, agora a gente vai começar a garantir demanda. Como que eu consigo dar essa segurança para o privado, que vale a pena entrar naquilo ali por 30 anos, mas também como poder concedente. É um risco muito grande você garantir demanda por um tempo tão grande, né? Então a gente fala assim que uma variação no PIB, uma variação na taxa de crescimento pode abrir uma boca de jacaré grande lá na frente, o Estado está se comprometendo com isso. Então, como é que vale isso do Estado? Talvez valha a pena terminar a concessão antes, se o risco for maior. Então, assim, eu vejo que pelo setor ter vivido todo esse tempo e todas essas experiências,
E com a necessidade da gente incluir mais trechos e trechos com características muito distintas, a gente teve que começar a pensar em algo que não era feito antes, né? Então, cada contrato a gente vem com um desafio novo, do que deu errado a gente pode melhorar, como a gente melhora sem ter um fardo regulatório muito grande, né? Então, eu acredito que a gente tem muitos desafios, né? Então, o Mato Grosso do Sul, que tem a parte de grãos, que vai escoando ali, é outro desafio, né? Então, a gente, para a estruturação, a gente evoluiu, mas eu acredito que a parte de regular esses contratos e manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão é algo que a gente está trabalhando bastante. Então, São Paulo tem diversas rodovias, que são rodovias muito boas do DR que não foram concessionadas. Então, assim, vale a pena a gente juntar com um trecho que já está concedido, vale a pena a gente fazer uma concessão menor para atrair players diferentes, ou concessões com capex alto e extensão baixa, que tem aí mais um perfil de construtor e não tanto de operador. Então, assim, eu vejo essa complexidade que antes era simplificada, né? E que a gente viu que simplificar não era a solução, porque cada contrato trazia os problemas do dia a dia. Então, perfeito, super entendido. E entendo que o desafio de São Paulo é enorme. Porque, de fato, já são vários contratos. Tem uma agência reguladora já sobrecarregada, de alguma forma. Sim. São 22 contratos, né? São. Vem aí mais 5, 6, enfim, e contratos muito distintos, momentos distintos de estruturação. Essa matemática, essa aritmética de você conseguir colocar uma quantidade boa de investimento, mas dentro da tarifa lá a TKM é travada, né? Sim. Então você vai testando a viabilidade em trechos, enfim, é uma arte, vocês estão de parabéns lá. Mas vocês mostram muito a segurança do que vocês vêm feito, é um programa de qualidade. A gente está muito animado e acredita que o Estado de São Paulo tem bons projetos também. Mas obrigado, Raquel, por enquanto. Secretário Bruno, conta um pouquinho para a gente também desses desafios contratuais, inovações regulatórias, enfim. O que vocês pensam um pouquinho lá dentro do Estado de Minas Gerais? Buscando contribuir aqui para a discussão, estava pensando aqui, Guilherme, enquanto a Raquel falava, né? Acho que o primeiro desafio que a gente tem, acho que também não é um privilégio de Minas, né, mas de todos os estados, governo federal, é viabilizar investimento, né? Então o estado de Minas tem uma situação fiscal, né, que demanda cuidados, né? Então a gente está discutindo aí, né, regime de recuperação fiscal, e nós ficamos, né, muito tempo, e temos que reconhecer isso, sem investir adequadamente nas nossas estradas, né? Então você tem uma depreciação natural, e aí esse esforço de alavancar investimento, né, eu pego um gancho da sua fala, nossa visão é complementariedade entre investimento privado, por meio das concessões, e investimento público. Eu trago um número aqui. Né? Minas investiu, na média da última década, se eu pegar 2012 a 2022, 300 milhões de reais por ano nas nossas estradas. Mais de 21 mil quilômetros de rodovia pavimentada, é muito pouco. Né? No ano passado, aí o governador teve o primeiro mandato de organização das finanças públicas do Estado e nós voltamos a investir de forma mais relevante, né, na infraestrutura a partir do ano passado. Ano passado a gente investiu 1,5 bilhão por meio do nosso DR, investimento público, quer dizer, 5 vezes mais do que a média da última década, e mais 1,5 bilhão nas nossas 6 concessões estaduais. Então, quer dizer, somado o investimento público e o privado, eu multipliquei por 10 a média de investimento na última década. Para esse ano nós estamos prevendo 4 bi de investimento, 2 público, 2 privado. E com isso a gente vai avançando e vai corrigindo a curva ali, né? Eu tenho um gráfico que é, né, a avaliação objetiva da minha malha rodoviária, né? Ele só vinha piorando ao longo do tempo. Nós tivemos um ponto de inflexão no ano passado e agora a gente começa a retomar de maneira bem estruturante. Então, o primeiro desafio é viabilizar esses investimentos. Nós temos uma visão que não tem outro caminho que não trazer mais concessões, investidores privados para participar conosco. E, naturalmente, aí entra num outro desafio, que eu tenho os principais corredores que têm fluxo para viabilizar uma concessão, né? E outros trechos ali que eu não consigo, né, dar viabilidade para uma concessão, ou vai demandar um aporte muito pesado para o Estado que hoje eu não tenho condição de fazer, e talvez o melhor arranjo é continuar como investimento público. Então, ao desonerar o Estado também, né, dos trechos de maior fluxo que a gente vai para a concessão, né, eu consigo focar, né, investimento público nesses trechos. E aí traz um outro desafio que a gente tem trabalhado muito nessas modelagens, que é a licença social, né? O usuário, né? Mineiro, eu brinco, eu sou mineiro, natural de Belo Horizonte, a gente é desconfiado por natureza, né? Então, assim, você pagar o pedágio, né?
o usuário tem que colocar na balança e é uma avaliação de cada um, né? Assim, ó, o ônus, que é o custo do pedágio, vis-à-vis o retorno que eu estou tendo em termos de segurança, né, de melhoria, de trafegabilidade, dos investimentos que vêm, né, a reboque de uma estrada, né? E a gente tem isso, a gente tem atraído recorde atrás de recorde em Minas de infraestrutura e a gente faz até uma comparação onde teve mais investimento em infraestrutura, tem mais indústrias, né, sendo atraídas, o agro se desenvolvendo. Então, mas buscar em cada projeto, e aí eu concordo muito com a Raquel, cada projeto, né, por mais que a gente se inspira em boas práticas que são padronizáveis, cada projeto é um projeto único, né? Então, esse olhar de avaliar ali, né, o aspecto da licença social, eu brinco com a minha equipe de modelagem que às vezes a gente mexe para lá, mexe para cá, até cair, mas, cara, tem que ver a realidade local também, né? Então, assim, esse cuidado, né, acho que esse é um desafio que é fundamental para se obter licença social, para a gente, enquanto poder público, né, poder concedente, regulador, ter tranquilidade, para a concessão ter tranquilidade, assim, é fundamental a gente sempre levar em conta o aspecto da licença social. Um outro desafio, né, que eu não vejo nem como desafio, eu vejo como oportunidade, é tecnologia e inovação embarcados em concessão rodoviária. Nós estamos passando por uma revolução, a gente está muito orgulhoso lá em Minas, implantamos no mês de junho o nosso primeiro Free Flow, né? E aí a preocupação inicial, né, até para colocar isso, porque não tinha um regramento, né, a gente não tinha previsão nesse contrato, então fizemos um aditivo, e a inadimplência como é que fica, né? Então assumimos o risco, o Estado lá de 95% da inadimplência, 5% no privado, e aí no primeiro mês 7% de inadimplência, e para nós foi um resultado muito impactante, né, criando incentivos corretos de alinhar, né, o uso dos meios de pagamento, né, automatizados, né? E aí, para além da tag, né, que eu acho que é o que dá a garantia do pagamento automático, e eu, na minha visão pessoal, né, acho que a tag, e acho que o próprio mercado já está se movimentando em relação a isso, vai evoluir muito rapidamente para aplicativos. Eu não preciso ter uma tag no meu carro, para ter a captura da minha placa via um sistema OCR, e para que eu faça, né, eu tenho meu cartão de crédito cadastrado, um Pix que eu fiz, e viabilizar o pagamento. Então, eu vejo o aspecto de tecnologia embarcada, né, e aí o Free Flow me faz, né, todas as novas modelagens do Estado são Free Flow, né? E aí eu tenho um aumento da base de pagantes e a busca daquela justiça também que vai na licença social de novo para eu conseguir distribuir melhor esse pagamento, né? E naturalmente isso hoje ainda a gente tem um grau de incerteza muito grande, né? Porque a nossa experiência mais longeva de Free Flow não tem nem um ano ainda, né? Acho que não tem nem 6 meses ainda. Talvez estejamos fora dos 6 meses. Então acho que é um outro desafio, né? Como é que o mercado vai se comportar? Como é que isso entra na modelagem, né? Como é que a gente traz esse regramento para dentro do contrato, né? E aí o aspecto regulatório, né? Eu destacaria como um quarto grande desafio, né? Então, Minas também, a minha maior prioridade agora do segundo semestre é a criação da nossa agência reguladora de transportes. Então, a gente deu um passo importante. Hoje, em rodovias, eu tenho 6 contratos, mas eu tenho 20 contratos de concessão, né, em outros modais também em andamento do Estado. Eu tenho dentro da minha equipe hoje um núcleo, né, uma subsecretaria de regulação, mas eu não tenho essa clara separação. E isso, numa visão de contrato de longo prazo, é muito importante para trazer credibilidade também para o investidor de 30 anos, né? Que hoje tem uma gestão séria em Minas. A gente conhece os ciclos políticos do Brasil. Então, né, assegurar essa tranquilidade, né, de parte a parte, por meio de ter uma agência reguladora, né, inspirada nas melhores práticas, é fundamental. Então, a nossa meta é para agora, no mês de agosto, né, celebrar igual a Secretaria está celebrando hoje a Consulta Pública. Meu marco de agosto é enviar o projeto de lei da agência para a Assembleia Legislativa de Minas, com o intuito de aprová-lo, e eu tenho certeza que a Assembleia tem sido muito parceira até o final desse ano de 2024, de maneira que o novo ciclo de leilões que começa no primeiro trimestre de 2025, a gente já vai ter a agência criada, e a gente sabe que hoje também, e eu acho que isso também é muito positivo, né, enquanto país, nós estamos vendo uma lógica concorrencial interessante, porque nós temos, né, eu brinco, só para finalizar a minha fala, Minas Gerais hoje tem 13 concessões rodoviárias, 7 federais e 6 estaduais, né? Com os 5 lotes que a gente pretende levar a leilão ano que vem e com os projetos do governo federal, nós vamos dobrar o número de concessões no horizonte de 1 ano e meio. Né? Então, assim, até falo que para o investidor que já está instalado em Minas, seja numa concessão federal ou estadual, ou para quem está estudando a entrar, nós vamos ter mais de 10 leilões em 1 ano e meio, coisa que a gente não tinha em década, né? Olhando para trás. Então, assim, é importante, né? E aí eu falo que a gente tem que se inspirar, né, em São Paulo, né, pelo histórico, pela experiência, por estar sempre trazendo, né, boas práticas, Raquel. E é uma inspiração, né? E todo mundo, né, Eliane? Eu vejo a Eliane fazendo um trabalho ultra competente no Mato Grosso do Sul, e nós temos que estar atentos enquanto poder público, porque, né, para ter bons projetos. E aí quando o pessoal me perguntar, mas aí isso é ruim, é bom? Eu falo que a gente, enquanto país, né,
a nossa mazela de, né, precisar de tanto investimento em infraestrutura vira uma vantagem competitiva quando a gente olha até para o investidor internacional. Porque que outro lugar no mundo oferece uma oportunidade de se montar uma plataforma e ter essa quantidade de leilões que nós vamos ter nos próximos anos, né? Então isso para operadores de infraestrutura que estavam em outros setores, que estão olhando para a rodovia, construtoras que estavam do lado público, mas não estavam do privado, se, né, organizando. Então eu vejo com muita animação e otimismo, né? E eu acho que isso é resultado do evento que a gente está vivenciando hoje, né? O porte do evento é isso, né? A entrada de novos atores. Eu brinco que tem perfil de projeto adequado a perfil de investidor, né? Então tem espaço para todo mundo. Nós temos que ter, enquanto público, bons projetos, seriedade, credibilidade. E aí eu tenho muita satisfação de liderar um time em Minas que trabalha de forma muito séria, muito competente e que tem tido um histórico, né, de leilões bem-sucedidos, que nos dá muito entusiasmo para os 5 lotes do ano que vem. Então, acho que são esses aí os desafios e oportunidades que eu vejo. Excelente, Bruno. Muito interessante quando você fala, né? Sua equipe é de extrema competência, o trabalho que vocês vêm conduzindo é de extrema competência, mas sobre o ponto da revolução tecnológica, né? Nunca, posso dizer, estou falando por mim aqui, mas nunca vivemos esse momento de tanta transição ao mesmo tempo. É Free Flow, é HS Win, como é que a gente vai lidar com OCR, TAG, como é que a gente vai lidar próprio com invasão de pedágio, enfim, são vários e vários pontos, né? Segurança viária, a gente está num momento que jamais aconteceu nos últimos 30 anos, que é até difícil de prever onde chegaremos, né? Mas por isso que a gente precisa estar em ambientes de debate, de troca de melhores práticas, que acredito que todos juntos chegaremos em sempre projetos muito melhores. E aqui, doutora Eliane, queria perguntar para você também um pouquinho desses desafios dentro do Mato Grosso do Sul, quais seriam essas inovações, para você compartilhar aqui com a gente e com o nosso público. Sem dúvida, né? É inegável o avanço institucional que a gente observa hoje, seja no setor público, seja no setor privado também. Eu acho que nunca a gente conseguiu reunir tantas inovações, a gente conseguiu trazer tantos elementos ali para dar suporte para tudo aquilo que a gente precisa colocar no nosso contrato, né? Eu vejo que para além dessas inovações e para além do que a gente está trazendo hoje para o nosso projeto, a gente tem que ter um olhar também para dentro, né? Eu costumo dizer que o público é sempre um desafio muito grande e a gente construir esse ambiente de transparência, de buscando credibilidade é fundamental e eu acho que esse foi um dos nossos principais papéis, né? Como a gente olhar a regulação, nossa agência de regulação, o que a gente está entregando para o mercado para os próximos 30 anos. Então, eu digo que Mato Grosso do Sul hoje tem um ambiente de governança absolutamente maduro. Esse foi um trabalho muito intenso que a gente fez assim, com todas as secretarias do Estado, com a nossa agência de regulação, para que a gente pudesse levar esse projeto para o mercado e atrair esse bom mercado, que é o que a gente tem e é o que a gente busca, né? E, sem dúvida, a gente tem ali um projeto hoje já nascendo 100% em Free Flow, HS Win, né, que acabou de ser homologado, inclusive agora, é só notícia boa, né? A gente só tem coisa boa acontecendo. A gente tem toda uma previsão aí também de uma conta específica para o projeto, já garantindo aí uma projeção, né, de inadimplência de fuga, que obviamente, né, também vai sendo reduzida ao longo dos anos. Eu acho que os números que a gente tem ouvido aqui são muito animadores, né? Eu acho que está muito abaixo do que a gente projetou, inclusive, isso é muito positivo, mas tem muita coisa envolvida, né? Não é só o pórtico lá do Free Flow que vai resolver, né? Tem toda uma estrutura por trás, tem toda uma governança que precisa ser cuidada e aplicada. E tem um aspecto que eu queria trazer também, o que a gente está entregando para a população, né? Porque o que a gente busca é isso, né? Melhorar a trafegabilidade, a segurança para o usuário e como a gente vai conseguir daqui para frente também viabilizar isso nos estados que tem uma demanda menor, que tem uma população menor.
que é essa reunião que a gente tem feito hoje em termos de rodovias estaduais e rodovias federais. Esse é um modelo que funcionou muito bem no Mato Grosso do Sul. A gente tem essa parceria com o governo federal que realmente tem contribuído muito para esse resultado. 50% do nosso último lote foi de rodovias federais, que são delegadas por Estado. Eu sei que o Estado de Minas também está desenvolvendo projetos com esse perfil, e porque no final das contas o usuário não quer saber se é rodovia do município, do Estado ou da União, né? Ele quer segurança para trafegar, e eu vejo que essa é uma forma de lidar com os próximos projetos. Eu acho que esse vai ser o futuro, né? Então que a gente consiga manter essa parceria e essa visão de sistema para além, né, dos nossos estados, eu acho que é muito importante. Obrigado, secretária. Excelente notar as diferenças de relações, inclusive do estado do Mato Grosso do Sul, do estado de Minas Gerais, aqui, São Paulo. E público, a gente está aqui nesse momento no ambiente dentro da Bienal das Rodovias, 7 de agosto de 2024, muita gente em volta, mais de 2.000 pessoas aqui circulando no nosso entorno. E eu quero compartilhar e fazer uma última pergunta para vocês três, e agora eu começaria com você, secretária Eliane. Qual é o sentimento de vocês estarem aqui nesse momento aqui dentro da Bienal? O que vocês viram acontecendo no dia de hoje, para poder compartilhar rapidamente com o nosso pessoal? É de entusiasmo, acho que não tem outra palavra, né? Eu acho que a gente percebeu o mercado e percebeu os atores e todo mundo envolvido aqui. A gente tem agências de regulação, a gente tem governos, a gente tem um mercado. É de absoluto entusiasmo, mas com um olhar bastante atento ao que a gente precisa observar. São muitas concessões chegando, são muitos investimentos, a gente tem as rodovias ainda de repactuação, então eu acho que essa responsabilidade hoje, acho que a palavra que é mais importante dentro dessa Bienal é sustentabilidade. E aí quando a gente fala sustentabilidade, né, a gente está falando como é que a gente vai manter esses contratos e como é que a gente vai entregar o melhor serviço para a nossa população para os próximos 30 anos. Então acho que tem muita coisa para olhar, mas a gente percebe que está todo mundo assumiu essa pauta, todo mundo está se responsabilizando e procurando encontrar caminhos para solucionar o que vem pela frente. Eu acho que é muita coisa boa por aí, mas também preocupante, né? Acho que tem um mercado hoje que precisa também dar conta de tudo que a gente vai entregar, e não só o governo, mas também a própria iniciativa privada, mão de obra. A gente sabe que é um problema aí, né, bastante desafiador aí para todo mundo, e o resultado dessa Bienal tem trazido muito aprendizado aqui para a gente. Perfeito, secretária. Eu não posso falar muito porque eu estou completamente entusiasmado com o que está acontecendo aqui. Claro que eu estou na posição de diretor de Relações Institucionais, mas assim, o que a gente tem visto hoje é o maior evento de rodovias do país, o maior da história, né? A gente teve um compromisso aqui, né, que vocês puderam estar presentes no dia de hoje, onde 50% dos painelistas foram mulheres. Isso era um compromisso nosso, um compromisso do nosso presidente, doutor Marco Aurélio, e conseguimos cumprir a risca, né? Além disso, trouxemos muita qualidade em termos de palestrantes, trouxemos governadores, ministros de estado. Então, falando por mim, estou muito feliz. A gente foi um mês de trabalho. Mas, secretário Bruno, compartilha um pouquinho com a gente, com o nosso público, a sua percepção do dia de hoje. Eu saio aqui, eu compartilho das palavras da secretária Eliane, né? É muito entusiasmado, muito otimista, né? E de fato, Guilherme, aproveito para parabenizar você e toda a equipe, né, da BCR, porque realmente, assim, vocês têm um papel fundamental, né, que é de indutor, né, desse segmento. E dentro da linha que a secretária comentou, nós temos um senso de responsabilidade muito grande, né? Acho que nós estamos vivenciando uma grande janela de oportunidade, mas se um de nós aqui, né, comete um equívoco, né, isso tem o poder de amplificar, né? Então acho que é fundamental esse alinhamento, essa troca, né, no sentido mais amplo de parceria público-privada mesmo, né? Então nós temos que entender as dores dos parceiros privados, buscar endereçar, construir junto,
porque como o próprio governador Romeu Zema gosta de dizer, né, o maior programa social que existe é geração de emprego, é desenvolvimento, né? E isso passa por infraestrutura, passa por boas estradas, passa por ampliação de capacidade. Então, né, o caminho que nós estamos trilhando aqui, eu saio daqui ainda mais entusiasmado, né, consciência de pisar ainda mais no acelerador, porque também não podemos perder a janela de oportunidade, né? Então, acho que nós estamos num momento muito positivo de país e temos que aproveitar essa janela para colocar, né, esses investimentos aí, né, não no PowerPoint, que o PowerPoint aceita tudo, mas colocar, implementar e mudar de fato a vida das pessoas e melhorar, né, e obter essa licença social. Então, eu estou encantado com o evento de hoje, né, já matei umas 20 reuniões da semana aqui hoje, que encontra com todo mundo aqui, né, Eliane? Então, saio daqui muito satisfeito também, né, e parabéns mais uma vez pelo evento e pela oportunidade de a gente estar aqui junto, batendo esse papo. É uma vitrine, né? É uma vitrine, muito obrigado. Quem não veio, perdeu. Acho que é isso que está sendo comentado aqui nos bastidores, nas rodas de conversa, que de fato está entregando muita qualidade aqui. E esse networking é também um papel importante, com muita responsabilidade, mas de avanço do setor, né? E Raquel, conta um pouquinho de você, dessa experiência que você teve no dia de hoje com a gente. Eu tô bem animada. Eu acho que a BCR ela está fazendo um papel que é essencial para o setor, assim. A gente precisa ter um diálogo muito aberto entre todas as partes, apesar de cada um ter os interesses próprios, né? Então, o poder público querendo fornecer ali uma obra de qualidade, geração de empregos, redução de acidentes. O privado contribuindo com tudo isso, mas também tem a parte da taxa de retorno. A gente entende as visões diferentes entre todos os entes. A gente vê o pessoal aqui dos órgãos ambientais, né? Então, assim, todo mundo que antes eu acho que eram discussões muito segregadas, eu acho que todo mundo na mesma mesa traz uma alegria muito grande de ver que isso está andando, né? Até os estados e o governo federal conversando sobre os mesmos assuntos, né? Então, assim, o usuário ele não vê a hora que passa de um estado para o outro, então a gente tem que ter um padrão muito parecido, a gente quer as mesmas coisas, a gente quer segurança, ampliação de capacidade e ver técnicos tão bem capacitados, né? Todos conversando no mesmo lugar e com o objetivo de fazer essas concessões andarem de maneira de bastante sucesso aí nos próximos 30 anos, é bem animador. Parabéns. Muito obrigado. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação, de estar aqui com a gente. Leva um grande abraço da BCR para o governador Tarcísio. Secretária Eliane, também, muito obrigado pela sua participação. Leva um grande abraço para o governador Riedel. Pedro Bruno, muito obrigado também pela sua participação. Leva um grande abraço nosso para o governador Zema. E aqui, pessoal, a gente está terminando o nosso Infratech Podcast, que é uma parceria da Melhores Rodovias do Brasil com a Cartado. Espero que vocês assistam, aprendam, estudem, compartilhem, no sentido de trazer boas práticas. No final, a gente precisa melhorar a prestação do serviço público para a sociedade brasileira, reduzindo acidentes, trazendo investimentos e, para terminar com a fala do Pedro Bruno, gerando empregos e renda para o nosso país. Muito obrigado, gente. Tenham um excelente dia, um resto de evento para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.